Deixa pra lá. Vamos lá. Antes de chamar o nosso pregador internacional, Joel Quevedo. Vem, Joel, vem logo. Vamos honrá-lo em nome do Senhor Jesus. Amém? Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? Boa noite, igreja, como estão? ¿Puede tomar asiento? Pode sentar. Ya lo dije esta mañana, pero estoy muy feliz de estar en este tiempo especial de esta iglesia. Eu já disse isso pela manhã, mas eu estou muito feliz de estar aqui nesse tempo especial para a igreja. Compartiendo la alegría en la unción del pastor André, pastora Leila, aquí en la iglesia Nova Vida. Fala eso. Pode. Ahora seguimos. Compartilhando da alegria e da unção do pastor André, pastora Leilani, está aqui na alegria junto com a igreja. Estoy durmiendo en su casa, estoy comiendo la comida de su casa, le estoy abriendo la heladera y me sirvo lo que quiero. Estou dormindo na sua casa, comendo da comida da sua casa, abrindo a geladeira e pegando o que eu quero. He usurpado, le he tomado la habitación a João. Eu roubei o quarto do João, peguei o quarto dele. Yo llegué y le dije, Juan, fuera Juan, ahora es mi cuarto, aquí duermo yo. Cheguei para ele e disse, fora João, agora é o meu quarto aqui. Y ahí quiso pelear y yo dije, no, vamos a pelear ahora. Vaya en paz, va en paz. Ele quis brigar, mas ele falou, olha, não vamos brigar agora, fica com Deus, fica em paz, fica tranquilo. No, sinceramente nos sentimos como familia, ¿verdad? Y reciban los saludos de la pastora Raquel, de pastor Esteban, pastora Roxana, ellos los aman demasiado y siempre tienen el recuerdo de ustedes y ustedes están en sus oraciones. Na verdade é que nós agimos como família e quero que vocês recebam a saudação do pastor, da pastora Raquel, do pastor Esteban, pastora Rosana. Somos uma família e vocês estão nas orações deles e gostaria que eles estivessem também nas orações de vocês. Amén. Amén. Y no quería perderme este momento tan importante para ellos. Yo recuerdo hace unos años cuando a mi esposa y a mí nos ungieron como pastores presidentes de la Iglesia Vida Nueva. Eu não queria perder esse tempo especial para eles. Eu me lembro quando alguns anos atrás eu e minha esposa fomos ungidos como os pastores presidentes da Igreja Cristã Vida Nova. Yo recuerdo que mientras me ungían y me colocaban este anillo, yo pensaba, en los zapatos que me estoy colocando son muy grandes para mí. Eu me lembro que quando estavam me ungindo e colocavam esse anel, eu pensava assim, esses sapatos que estão me colocando é muito grande para mim. Yo pensaba, si yo tengo que ocupar el lugar de mi padre, que ya había muerto, yo pensaba, no sé si alguna vez estaré a la altura de semejante hombre de Dios. E eu tinha que ocupar o lugar do meu pai que já havia falecido, e dentro de mim eu pensava se eu um dia poderia chegar à altura desse grande homem de Deus. Porque cuando uno tiene un legado encima, y un legado tan fuerte como hombres de Dios, como el pastor Haroldo, uno se pregunta eso, ¿verdad, André? Porque quando alguém tem um legado de um homem de Deus tão grande como o pastor Haroldo, essa pessoa se pergunta, será que eu consigo fazer isso, né, pastor André? Ustedes, hermanos, no saben la presión que vive un pastor, la responsabilidad que tiene que cargar un pastor presidente de una iglesia. Você não imagina a pressão que vive um pastor, a responsabilidade que um pastor presidente de uma igreja tem que carregar. Sobre todo tiene que poder oír la voz de Dios para poder direccionar a la iglesia sin errar, sin equivocarse y sin llevar a la iglesia a un mal destino. E a responsabilidade grande que é de você ouvir a voz de Deus e levar essa voz de Deus para a igreja sem cometer nenhum erro para que essas pessoas não se percam. Y también están las personas en la iglesia que te van a decir,
vos no sos igual a tu papá, te falta mucho. E vão ser sempre aquelas pessoas na igreja que vão dizer: você não é igual ao seu pai, ainda falta muita coisa. Vos sos muy joven, muy joven. Você é muito jovem, No tienes la sabiduría de tu padre, você ainda não tem essa sabedoria do seu pai, no tienes la experiencia de tu padre. você não tem a experiência do seu pai. Pero yo pensaba, pero eso se arregla fácil, denme tiempo y voy a adquirir experiencia. E eu pensava: então isso é muito fácil, só você me dar um pouco de tempo e eu vou conseguir essa experiência. Voy a buscar la dirección de Dios para guiar a la iglesia. Voy a buscar la voz de Dios para guiar a la E iglesia. eu vou buscar a direção de Deus, a voz de Deus para poder guiar essa igreja. Entonces todas esas dudas vienen a uno. Então todas essas dúvidas vêm para essa pessoa. Como pra ser gente. humano, uno duda, uno tiene preguntas. Como ser humano, nós temos dúvidas, temos perguntas dentro de nós. Pero cuando el Espíritu Santo llama a alguien al ministerio, Él no se equivoca. Mas quando o Espírito Santo chama alguém para um ministério, ele não está errado. Como vemos en el libro de los Hechos, en la iglesia de Antioquía, cuando el Espíritu Santo dijo, apartadme a estos, a Pablo y a Bernabé para la obra que yo he preparado para ellos. E nós vemos isso na Bíblia, no livro de Atos, quando o Espírito Santo diz a Paulo e a Barnabé: separem-se, porque eu quero vocês para o ministério. Es el Espíritu Santo quien llama al ministerio. É o Espírito Santo que chama ao ministério. Es el Espíritu Santo quien escoge a hombres y mujeres para su servicio. É o Espírito Santo que escolhe homens e mulheres para o seu serviço. Es el Espíritu Santo quien reparte dones y ministerios como Él quiere. É o Espírito Santo que reparte dons e ministérios do jeito que ele quer. Y esto no es de voluntad de hombres, sino es de voluntad de E Dios. isso nunca é da vontade dos homens, mas sim da vontade de Deus. Amén. Amém? ¿Cuántos están felices de que el pastor André y pastora Leila ahora son los presidentes de esta iglesia? ¿Cuántos están felices? Amém. ¿Cuántos agradecen a Dios? Quantos agradecem a Deus? Claro que sí, hay que alegrarse Pode se alegrar. con ellos. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Cuando Dios llama a alguien, el cuerpo de Cristo se alegra, la iglesia confirma la voluntad de Dios. Quando Deus chama alguém, a igreja se alegra, porque o corpo confirma a vontade de Deus. Amén. Amém? La iglesia es quien confirma porque el Espíritu Santo ya habló a la iglesia. A igreja confirma porque o Espírito Santo fala à igreja também. Usted en su corazón sabe que ellos son los hombres de Dios para esta E casa. você no seu coração sabe que eles são homens de Deus para essa casa. Amén. Amém? El ministerio no se hereda de padres a hijos por una línea sanguínea, sino que es por voluntad de Dios y elección de Dios. O ministério não é passado de pai para filho por genética, pelo sangue, mas sim é o Espírito Santo que escolhe e levanta esses homens. Yo he escuchado a personas que se quejan y dicen, claro, en las iglesias son como una, ¿cómo se llama? Como un gobierno de reyes, como un reinado, donde los padres pasan el reinado a sus hijos solamente. E já ouvi muitas pessoas dizerem que a igreja é como um reinado, como um império onde os pais Uma monarquia. uma monarquia onde os pais vão passando de pai para filho, onde vai passando de pai para filho. Y ahí para que los hijos continúen con lo que los padres obtuvieron. Y eso no es así. No es así. Yo creo que se da muchas veces que los hijos continúan el legado de sus padres, el legado espiritual, pero esto es por voluntad de Dios, no es por elección humana. También he visto iglesias que no necesariamente los hijos directos del pastor son los que continúan el legado. ¿Entendió? Eu já vi muitas pessoas reclamarem disso porque o filho continua o legado do pai, mas Deus, é o Espírito Santo quem levanta, e cabe ao Espírito Santo escolher essa grande responsabilidade quando você é direcionado e guiado por Ele para fazer aquilo que Deus preparou para a sua igreja. Sí, también he visto que no hay personas que continúan el legado y no son hijos de sangre del pastor principal. Tem pessoas que continuam um legado, mas não são filhos de sangue do pastor principal. No es un requisito ser hijo del pastor para seguir
con el legado espiritual. Não é um requisito você ser filho do pastor para conseguir continuar um legado espiritual. Es más, todos nosotros que conformamos la iglesia de Jesucristo somos hijos de Dios, pero también somos hijos espirituales de una casa espiritual. E principalmente todos nós que somos corpo de Cristo, nós somos filhos de Deus e fazemos parte dessa casa espiritual. Somos hijos de esta casa Nós espiritual. somos filhos dessa casa. Amén. Amém? ¿Cuántos hijos de Nova Vida hay aquí? Quantos filhos da Nova Vida Alcântara tem? Ok, no son solo André y Leila los hijos de Nova Vida. Son todos ustedes. Todos ustedes son hijos de esta casa espiritual. Por voluntad de Dios. Ellos simplemente tienen una responsabilidad mayor delegada por Dios. Não é apenas o pastor André e a Leilane que são filhos dessa casa, somos todos nós. E a responsabilidade é nossa de continuar com esse legado espiritual. Yo nunca pensé que iba a ser pastor. Yo soy el hijo del medio. Eu nunca pensei que eu seria pastor, porque eu sou o filho do meio. Entonces yo pensaba, bueno, si alguien será pastor, será mi hermano, los líderes que están al lado de mi padre. E eu sempre pensava, se alguém vai ser pastor, vai ser o meu irmão, os líderes que estão ao lado do meu pai. Pero un día llega un profeta a nuestra casa. Mas um dia chegou um profeta em nossa casa. Y yo me estaba yendo a trabajar. Eu estava indo trabalhar. Y ese día trabajaba toda la noche, entraba de 6 de la tarde a 6 de la mañana. E eu trabalharia nesse dia toda a noite, de 6 da tarde até as 6 da manhã. Así que mi papá me había dicho, hoy viene un profeta y va a estar el fin de semana ministrando a la iglesia. Es un hombre tremendo de Dios. E meu pai disse a mim que hoje estaria na nossa casa um profeta, ele estaria na igreja durante o final de semana, que era um homem tremendo de Deus. Así que yo estaba con mi uniforme de Shell, de puesto de gasolina, para irme a trabajar toda la noche. E eu estava com meu uniforme de frentista de posto de gasolina para ir trabalhar toda a noite. Y justo llega el profeta a la casa. E assim, nesse momento, chegou o profeta na casa. Entonces ahí mi papá te presento, él es el profeta Víctor Fredes, él es mi hijo Joel del medio. E chegou o seu pai, apresentou, esse aqui é o profeta Victor Freias, esse aqui é Joel, meu filho do meio. Estamos hablando del año 96. Nós estamos falando do ano de 1996. Ahí yo saludé, mucho gusto, nos vemos mañana y me fui a trabajar. Subí a mi moto, tenía una pequeña moto, patí, pum, 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 me fui a trabajar. Ten que hacer ruido. Eu peguei, apertei sua mão, me despedi para ir trabalhar, peguei minha moto e fui trabalhar. Un aplauso para el traductor. Uma prova Muy do bueno. tradutor. Ahí yo trabajé toda la noche sin dormir, como cuando uno trabaja de noche. Eu trabalhei toda a noite sem dormir, como qualquer um que trabalha durante a noite. Yo volví a las 7 de la mañana a mi casa. E eu voltei às 6 da manhã para minha casa. Y cuando encuentro a mi papá despierto. E quando eu entro em casa, meu pai estava acordado. Entonces yo le digo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no estás durmiendo? E eu perguntei ele, o que você está fazendo que não está dormindo? Y él me dice, no, vení, sentate que te quiero contar algo. E ele disse, não, vem aqui, sente, porque eu quero contar algo para você. Yo allí tenía 19 años. Eu ali tinha 19 anos. Entonces estaba de novio con Ceci, con Eu mi esposa. estava namorando com a Cécia. Recién comenzando. Tinha acabado de começar o namoro. Y entonces él me dice, te quiero contar lo que pasó cuando vos te fuiste. Eu quero contar para você o que aconteceu quando você foi embora. Y él dice, entró el profeta, había mucha gente, había tíos míos, estaban mis hermanos, otra gente de la iglesia en la casa esperándolo. E tinha muita gente em casa, havia tios, irmãos, muita gente ali. Ele falou que, olha, chegou o profeta. Así que entra el profeta, saluda a todos y comienza a profetizarle a uno por uno. E disse que o profeta chegou, cumprimentou a todos, depois começou a profetizar um de cada vez. Comenzó a hablarle de lo que Dios iba a hacer en los próximos, no sé, 20, 30 años E hacia começou a adelante. falar o que Deus iria fazer nos próximos 10, 15, 20, 30 anos na vida de cada um. Entonces me comenzó a contar y él me dice, y él me dijo, este hijo tuyo que se fue a trabajar, este es tu pastor. E ele disse ao meu pai que esse seu filho que foi trabalhar agora, esse é o seu pastor. Este va a ser el pastor de vida nueva. Esse vai ser o pastor da vida nova. Entonces cuando él me dice esto, yo no podía creer, no podía entender esto. E quando ele me disse isso, eu não podia acreditar naquilo que Yo era muy eu ouvi. joven y
realmente y sinceramente estaba trabajando mucho fuera, no podía prácticamente estar en las actividades de la iglesia. Eu era muito jovem, tinha trabalho que me ocupava muito, não podia estar nas atividades da igreja. Entonces esto me tomó por sorpresa y yo decía, Señor, no puede ser, ¿por qué yo? E isso me surpreendeu, eu cheguei e perguntei a Deus, Deus, por que eu? Así que ahí nos fuimos a dormir y yo no pude dormir ese día y nos levantamos y ahí el profeta comenzó a hablarme a mí. E assim nós fomos dormir e eu não consegui dormir aquele dia. Nós nos levantamos no dia seguinte e assim o profeta chegou e começou a falar comigo. Pero yo le decía al Señor, Señor, pero ¿por qué yo? Si yo no sé hablar, no me gusta la gente, no me gusta estar delante de la gente, no sé hablar fluido. E eu perguntava, Deus, por que eu? Eu não sei falar, eu não gosto muito de estar na frente das pessoas, não tenho essa habilidade. Comigo, assim, quando eu vou falar, as coisas não fluem. Cuando llegaba gente a mi casa importante, yo me iba por otro lado. Quando chegava alguém importante na minha casa, eu ia para o outro lado. Entonces mis padres preguntaban, ustedes tienen 2 hijos. No, tenemos 3. ¿Y cuál es el otro? Es Joel, pero no sé por dónde está. E sempre chegavam em casa e perguntavam assim, mas você tem só 2 filhos? E ele falava, não, eu tenho 3. E cadê o outro? Ah, é Joel, mas eu não sei onde ele está. Deve estar em algum lugar. Yo huía de esas reuniones. Eu fugia dessas reuniões. Porque pensaba que yo no tenía nada que ver con eso. Porque eu pensava que eu não tinha nada a ver com isso. No porque yo no amara a Dios. Yo amaba a Dios con todo mi corazón, quería servir a Dios, en lo que fuera. Não porque eu não amava a Deus. Eu amava a Deus de todo o meu coração e gostaria de servi-lo no que fosse. Nuestra oración con mi esposa era esta, Señor, queremos servirte A minha oração com a minha esposa era essa, Senhor, nós queremos te servir en lo que tú quieras. naquilo que o Senhor quiser. Lo que tú quieras. No tenemos ambiciones Nós en não el temos reino de Dios. ambições no reino de Deus. Queremos servirte simplemente, Nós queremos simplesmente te servir, hacer tu voluntad fazer a en sua lo que vontade quieras. e aquilo que o Senhor quer. Y el Señor me sale con esto. E o Senhor me vem com essa. Vos vas a ser el pastor de Vida Nueva. Você vai ser o pastor da Vida Nova. Dije, Señor, ¿no te tomaste en serio lo que yo te dije, lo que yo oré? E eu falei para Deus assim, Deus, o Senhor levou a sério aquilo que eu orei. Pasaron los años, esa palabra la guardamos en nuestro corazón, porque en ese tiempo no había modelo por lo menos nosotros no teníamos modelo de iglesia con un equipo pastoral. Lo único que conocíamos era la iglesia con un pastor solo, y ya. E nós guardamos essa palavra no coração e o tempo passava porque nós não conhecíamos alguma igreja com uma equipe pastoral. As igrejas que nós conhecíamos tinham um pastor só. Entonces yo pensaba, ¿cómo va a ser? Mi papá va a morir para que quede yo, o mi papá se va a ir porque el Señor había hablado que iba a ser pastor de esa iglesia, no de una iglesia Vida Nueva en cualquier lugar, de esa iglesia, la central. E eu me perguntava o que ia acontecer. Será que meu pai ia morrer e depois eu assumir a igreja? Será que que eu teria que ir para outro lugar? Mas eu sabia que Deus tinha dado uma palavra de ser pastor daquela igreja, não de uma igreja em outro lugar, mas daquela. Mas el tiempo pasó, la iglesia empezó a crecer y a multiplicarse. Comenzamos con mi esposa, nos llamaron a trabajar con los jóvenes. Tomamos 20 jóvenes, que eran todos los jóvenes de la iglesia. Comenzaron a multiplicarse, lo llevamos en un año a 200 jóvenes. Y así siguió creciendo la iglesia. E nós começamos a trabalhar, eu e minha esposa pegamos um grupo de 20 jovens e começamos a trabalhar com eles, multiplicamos, em um ano se tornaram 200 jovens e a igreja começou a crescer. Y nosotros le creímos a Dios. Y llegado el tiempo, nos ungieron como pastores. Primero como pastores de la iglesia, pastores de jóvenes, luego como pastores de la iglesia Vida Nueva, Central, y hace unos años ya como pastores presidentes de todas las iglesias Vida Nueva. E foi passando o tempo e fomos ungidos como pastores de jovens, depois como pastores daquela igreja e depois, posteriormente, ungidos como pastor, presidente de todo o conselho das igrejas Vida Nova. Pero cuando nos ungieron, yo quiero ser sincero, allá decimos nos temblaron las piernas en ese momento, ¿no? Mas eu quero ser sincero que no momento que nos ungiram, minhas pernas tremiam. Y yo me bajé de la plataforma, como sucedió anoche,
Ahí todo el mundo vino a abrazarnos, a felicitarnos, a alegrarse con nosotros. E quando eu desci do púlpito, como aconteceu ontem, as pessoas vieram me abraçar, me abençoar, como aconteceu de ontem. Yo esto no lo he contado en ningún lugar, pero voy a contar algo que para mí es muy, muy personal, algo que un líder de la iglesia me dijo en ese momento. Eu nunca contei isso para pessoa nenhuma, mas eu queria compartilhar algo muito pessoal que um líder da igreja me disse naquele dia. Cuando él me abrazó muy fuerte y él dijo, te felicito, estamos felices porque la palabra de Dios se ha cumplido. Yo le dije para él, yo no sé si estoy a la altura de lo que fue mi padre. Y ahí él me dice, quiero decirte algo, vos fuiste el mejor de sus discípulos. E naquele momento ele me abraçou, me abençoou e me parabenizou. E eu disse a ele, eu não sei se eu estou à altura do que um dia foi o meu pai. E ele olhou para mim e disse, você foi o melhor de todos os discípulos que seu pai teve. Y él me dijo, vos tenés la genética espiritual y eso está en vos y has demostrado en los años ser un discípulo fiel al Señor y a Él y a esta casa. Você tem a genética espiritual que o seu pai te deu, mas você demonstrou durante todos esses anos de você ser um discípulo fiel a Deus, ao seu pai e a essa casa. Y yo creo que es lo mismo que ha acontecido con André, con Leila, ¿verdad? Yo sé que aquí hay muchos hombres y mujeres que han servido al lado de Haroldo, pastora Dulce, pero en el tiempo que yo los conozco a ellos, sé y doy testimonio de que son un hombre y una mujer fieles al legado de esta casa, al legado espiritual de esta casa. E eu creio que isso acontece com o pastor André e a Leilane, aqui tem homens e mulheres que serviram a Deus com o pastor Haroldo e a pastora Dulce, que reconhecem neles a autoridade para liderar essa casa. Amén. Amém? La iglesia tiene que tener paciencia con ellos. A igreja tem que ter paciência com eles. Usted sabe que ellos se van a equivocar algunas veces, Você sabe que eles vão cometer alguns erros, que todavía tienen que seguir aprendiendo, mas eles vão todo momento estar aprendendo, adquiriendo experiencia, adquirindo experiência, sabiduría del cielo, Como? sabiduría del cielo. sabedoria do céu. Mas ellos son las personas, amén. Mas eles são apenas pessoas, amém? Así que bendígalos, ore por ellos, cúbralos en oración, sea fiel y leal a ellos y a esta casa espiritual. Então os abençoem, orem por eles, cubram em oração e sejam fiéis a eles e a essa casa. Amén. Amém? Amén. Quiero que vamos a la palabra de Dios en Hechos capítulo 17. Quero ir com vocês a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 17. Esta mañana estuve hablando un poco sobre el tiempo que estamos viviendo en Argentina. Ha sido un tiempo de locura luchando contra la legalización del aborto. Nessa manhã eu compartilhei um pouco sobre o tempo que nós estamos vivendo na Argentina, um tempo de loucura contra essa legalização do aborto. Ha sido una lucha muy fuerte en la cual la iglesia evangélica se unificó en todo el país y salimos a las calles a luchar por los niños por nacer. É um tempo onde a igreja evangélica se juntou e saiu pelas ruas para lutar contra a favor dessas crianças que ainda vão nascer. Cientos de miles de cristianos y no cristianos salimos a luchar para que nuestros gobernantes no legalicen el aborto en nuestro país. Milhares de cristãos saíram às ruas para lutar contra que os governantes liberassem essa lei que seria contra as crianças que iriam nascer ainda na Argentina. Y así aconteció. E assim aconteceu. El día 8 de agosto fue rechazada en el Senado el proyecto de ley para legalizar el aborto en Argentina. No dia 8 de agosto, essa lei não passou no Senado e não tem mais esse risco do aborto na Fue un Argentina. tiempo muy difícil de lucha que todavía continúa al día de hoy. Foi um tempo muito difícil que ainda continua nos dias de hoje. Yo cuando veo las redes sociales cada día y en estos días también aquí en Argentina continúa la lucha mediática en los medios de comunicación. E quando eu abro as mídias sociais, eu vejo que ainda continua essa luta, até hoje na Argentina, dos meios de comunicação. Y ahora ha caído una condena a través de los medios sociales y de los políticos para la iglesia en Argentina.
E agora começou uma condenação muito forte, uma perseguição muito forte das mídias sociais, dos meios de comunicação e os políticos contra a igreja evangélica na Argentina. Porque si alguien detuvo el avance de esta ley en Argentina fue la iglesia evangélica. Porque se alguém deteve essa lei, o avanço dessa lei na Argentina, foi a igreja evangélica. Y los gobernantes lo saben, E os governantes sabem disso. los políticos lo saben. Os políticos sabem disso. Y ahora vienen por nosotros. E agora eles estão vindo contra nós. Pero nosotros estamos preparados, estamos firmes, estamos con la espada en la mano y el escudo en la otra mano. Mas nós estamos preparados e firmes com a espada em uma mão e um escudo na outra. Hay persecución en el sur del país, hay una iglesia que está siendo perseguida, tienen una escuela y todo el gobierno de la provincia ha caído sobre ellos, tildándolos de homofóbicos porque no quieren enseñar la ideología de género en su colegio. E hoje em dia tem a perseguição numa igreja ao sul da Argentina, onde o governo está contra eles porque eles têm uma escola e eles não querem ensinar a ideologia de gênero na sua escola. Y la situación se torna cada vez más difícil en nuestro país, legalmente hablando. E legalmente falando, a situação é cada vez mais difícil. Para los cristianos, porque al mantener y sostener nuestros principios en este mundo cambiante, quedamos como aquellos que se oponen al avance de la sociedad. E nesse mundo dinâmico que nós vivemos, por defender os princípios de Deus, nós somos aqueles que se opõem aos avanços da sociedade. En una ciudad de Córdoba, en Río Cuarto, hay un pastor que él tiene un programa de televisión y por hablar en contra de la ideología de género, los concejales y el intendente de la ciudad lo declararon como persona no grata de la ciudad. Perto de Córdoba tem uma cidade chamada Rio Quarto e um dos pastores lá tem um programa na televisão e ele pregava contra a ideologia de gênero. E isso fez com que os governantes da cidade, a prefeitura, os vereadores, declarassem a igreja e o pastor como personas não gratas na cidade. Eso es discriminación religiosa. Isso é discriminação religiosa. Por sostener sus principios, el gobierno de una ciudad declaran públicamente que ese pastor, ese siervo de Dios, es una persona no grata, no bien recibida en la ciudad que habita. E por uma igreja se manter firme aos princípios de Deus, o governo, a prefeitura declara que essa igreja e esse pastor são pessoas mal vistas, pessoas ingratas na cidade. Déjeme decirle que esos tiempos vienen, Eu quero te dizer que esses tempos estão vindo. ya han llegado, ya están aquí. E esses tempos já chegaram e estão aqui. Es la misma situación en toda Latinoamérica. É a mesma situação em toda a América Latina. Sigue avanzando. Segue avançando. Desde el gobierno, desde los estados. Desde o governo dos estados. Y los únicos que se oponen a este cambio es la iglesia. E os únicos que se colocam contra essas mudanças é a igreja. Los únicos que levantan un estandarte de verdad es la iglesia. Os únicos que têm levantado o estandarte da verdade é a igreja. Los únicos que no nos rendimos ante esta ideología somos la iglesia. Os únicos que ainda não se renderam a essa ideologia é a igreja. Cuando hablamos de ideología de género, hablamos de un concepto, una concepción, una pseudociencia que quiere explicar la sexualidad desde el autopercibimiento, de cómo me percibo yo a mí mismo. Quando nós falamos sobre ideologia de gênero, estamos falando de uma neurociência onde quer ensinar que você pode escolher o seu gênero através da sua autopercepção, da forma como você se vê. Y no a través de la biología, de la genética. E não através da biologia, da genética. Entonces, hay gobernantes en Argentina que nos acusan a los religiosos de ser retrógrados y de la Edad Media, ¿sí? Del medioevo. E tem políticos na Argentina que acusam a igreja de ser quadrada e impedir esse avanço da sociedade. Como que somos gente de otra época. Como se nós fôssemos de uma outra época. Pero en realidad en este debate de la ideología de género y el aborto, los únicos que se respaldan sobre la ciencia es la iglesia. Quando na verdade esse debate sobre ideologia de gênero, os únicos que estão respaldados pela ciência é justamente a igreja. Porque ellos enseñan una ideología que no tiene fundamento científico. Porque eles ensinam uma ideologia que não tem fundamento científico. No tienen cómo demostrar que un hombre en realidad en su interior es una mujer, o que una mujer
puede transformarse en un hombre por el solo hecho de desear E hacerlo. não tem como você comprovar cientificamente que um homem pode se enxergar como uma mulher ou uma mulher pode olhar para dentro de si e a partir de um momento se tornar um homem. Solamente porque el Estado habilita eso. E somente porque o Estado divulga e anuncia isso. Y ellos tampoco pueden, ellos dicen que el feto que se está formando en el vientre de la mujer no es una persona, no es un ser humano. Eles dizem que o feto que está sendo formado dentro do ventre de uma mulher não é uma pessoa, não é um ser humano. Cuando está comprobado científicamente, genéticamente, biológicamente, que ese embrión es un individuo con un ADN independiente del padre y de la madre, que se está gestando en el vientre, es una persona, es un ser humano en gestación. Eso es claro. Quando a ciência comprova que esse embrião que está sendo formado dentro da sua mãe, dentro da barriga da mãe, tem um DNA diferente dos seus pais e está sendo ali formado para que possa ter vida. Entonces ellos dicen, Ya no, tenía vida, ya tenía vida. sí, ellos dicen, el feto no tiene vida, Eles dizem que o feto não tem vida, porque no tiene sistema nervioso formado hasta la semana 12, antes de la semana 12, no es un ser humano, no tiene vida. para eles o feto não tem vida porque não tem um sistema nervoso formado antes das 12 semanas. No es un ser humano porque todavía no puede pensar. Não é um ser humano porque ainda não pode pensar. Y ahí vienen muchas contradicciones. E ainda vem aí muitas contradições. No quiero extenderme en este tema. Esta mañana hablé mucho de eso. Si usted quiere puede ver la reunión de esta mañana. Eu não quero me estender nesse tema, essa manhã eu falei muito sobre isso, você se quiser pode assistir a reunião da manhã Y vas a ver cuál es la lucha nuestra en e vai Argentina. saber qual é a nossa luta lá na Y Argentina. vas a ver cuál es la lucha que viene para E Brasil vai ahora. saber qual é a luta que vai vir para o Brasil. Y qué es lo que tiene que hacer la iglesia. E aquilo que a igreja tem que fazer. Amén. Hechos capítulos 17, versículo 1. Atos capítulo 17, versículo 1. ¿Por qué te hablo de esto? Porque esto es, vamos a leer lo que tiene que ser la iglesia en el mundo. Nós vamos ler o que tem que ser a igreja do mundo. ¿Cuántos creen que tenemos que volver a ser la iglesia primitiva, la iglesia del principio? Quantos creem que nós temos que voltar a ser a igreja primitiva, a igreja do livro de Atos? La iglesia apostólica, la iglesia que transformaba naciones. A igreja que é apostólica, a igreja que transformava nações. Amém. Amém? Vamos a leer qué hacía la iglesia apostólica. Vamos ler o que fazia a igreja apostólica. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: esse Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui, e Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei chamado Jesus. E ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Amén. Amém? Aquí vemos como los discípulos, los apóstoles, cuando llegaban a un lugar, producían un alboroto, un gran alboroto. Nós vemos que os discípulos e os apóstolos, quando eles chegavam em um lugar, eles produziam um grande alvoroço. Aquí como en Tesalónica, solo dice el título, en español, el alboroto en Tesalónica, el lío en Tesalónica. Na Bíblia em português o título dessa passagem está em Tessalônica, mas na Bíblia em espanhol está escrito o alvoroço, a confusão de Tessalônica. La gran revuelta social en Tesalónica. A grande revolta social de Tessalônica. Y esto fue producido cuando llegaron los cristianos. Isso foi produzido quando os cristãos chegaram lá. Ahí ellos estaban tranquilos con sus costumbres. Eles estavam tranquilos nos seus costumes. Pero aquí llega Pablo con los suyos
y producen un gran alboroto en esa ciudad. Mas chega Paulo e seus discípulos e causa um grande alvoroço naquela cidade. Y dice que en el versículo 5, en el 4, dice que muchos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, muchos griegos y muchas mujeres nobles. E aqui no versículo 4 diz que alguns começaram a crer, se uniram a Paulo, muitos gregos e muitas mulheres nobres. Mujeres de alta posición Mulheres en de su alta sociedad. posição da sua sociedade. Y yo creo que las mujeres son claves. E eu creio que as mulheres são chaves. En este tiempo más que nunca. Nesse tempo, mais do que antes. Es el tiempo de la mujer. É o tempo da mulher. Hermana, ¿me escucha? Este es su tiempo. Irmã, escute, é o seu tempo. Es el tiempo donde usted se tiene que manifestar, se tiene que mostrar, tiene que hablar, tiene que levantarse. É o tempo que você tem que se manifestar, você tem que falar, você tem que se levantar. En el mundo entero, ahora mismo, hay todo un movimiento queriendo reivindicar a las mujeres. E agora no mundo inteiro existe um movimento que quer ser a voz das mulheres. Pero equivocadamente, porque quiere transformar a la mujer en un hombre. Mas de uma forma errada, porque querem transformar a mulher em um homem. Cuando sabemos que Jesucristo vino para dignificar a la mujer. Quando sabemos que Jesus Cristo veio para dignificar a mulher. Amén. Amém? Amén, mujeres. Amém, mulheres? No le escucho, amén. Não escuto vocês, amém? Amén. Amém. Aquí vemos que muchas mujeres con autoridad comenzaron a seguir a Jesucristo, comenzaron a seguir a Pablo. Aqui nós vemos que muitas mulheres com autoridade começaram a seguir a Jesus Cristo e a Paulo. Y en este alboroto, gran alboroto que hubo en Argentina en estos días, yo pude ver cómo las mujeres, así como se levantaban para exigir leyes perversas, las mujeres en Argentina también se levantaron para oponerse a ese movimiento. E eu pude ver nesses dias de grande alvoroço na Argentina como mulheres se levantaram leis contra as mulheres e as mulheres cristãs se levantaram com uma força muito grande contra esse movimento. Las mujeres hicieron suya esta causa de salvar a las dos vidas, la de la madre y la del niño por nacer. As mulheres pegaram para si essa causa de salvar as duas vidas, das mães e das crianças que iriam nascer. Entre ellas mi esposa, Cecilia, la pastora Cecilia. Ella, bueno, yo conté esta mañana todo lo que ellos hicieron y lo que la iglesia hizo, pero las mujeres fueron las guerreras que iban al frente batallando contra esto. Principalmente a minha esposa Cecília, as coisas que ela fazia eu compartilhei pela manhã, mas as mulheres foram umas grandes guerreiras que foram à frente do povo de Deus. Amén. Amém? Porque esta, sobre todo, es una lucha de las mujeres. Porque sobre todas as coisas, essa é a luta das mulheres. Porque las feministas dicen, los hombres no se metan, no pueden hablar porque no tienen útero. Porque as feministas dizem que os homens não podem se meter, que eles não podem falar porque não tem útero. Pero lo más gracioso es que entre sus representantes en Argentina hay un travesti, un transexual, que habla por las mujeres y no tiene útero. E o mais impressionante desse movimento na Argentina é que entre eles existe um travesti homossexual que ele fala pelas mulheres, tendo a voz das mulheres. Y no tiene útero. E ele não tem útero. Entonces, eso del lado verde, del lado de las feministas. Del lado celeste se levantaron miles y miles de mujeres levantando una voz en defensa del inocente por nacer. E essa é a voz das feministas, mas por outro lado levantaram milhares e milhares de mulheres levantando a voz pelos inocentes que iriam morrer. Amén. Amém? La mujer siempre estuvo en los planes de Dios. Porque a mulher sempre esteve nos planos de Deus. Siempre. Sempre. Jesús dignificó a la mujer Jesus dignificou a mulher y la puso en la posición, restableció la posición con la que Dios la creó. e restabeleceu a posição na qual Deus a criou. En igualdad con el hombre, con el varón. Na igualdade com o homem. Y Dios creó al hombre, dice el libro de Génesis, varón y hembra los creó. A imagen y semejanza de Dios los creó. E a Bíblia diz que macho e fêmea Deus criou. A imagem e semelhança de Deus, Ele os criou. Amén. Amém? Amén. Entonces aquí vemos que muchas mujeres se involucraban en el movimiento cristiano. E nós vemos que muitas mulheres estavam envolvidas no movimento cristão.
y los judíos se pusieron mal porque se predicaba esta doctrina en la ciudad y procuraron sacarlos. E os judeus ficaram com inveja porque estavam pregando uma doutrina na cidade e queriam tirá-los dali de qualquer forma. Y el versículo 5 dice que los judíos, teniendo celos, tomaron consigo a algunos hombres ociosos, hombres malos. E a Bíblia diz que no versículo 5 que os judeus com inveja pegaram alguns homens desocupados, alguns homens maus, para expulsá-los dali. Y juntando una turba, alborotaron la ciudad. E com grupo fizeram alvoroço na cidade. Yo cuando leía esto, yo decía, parece que Pablo hubiese pasado por Argentina en estos días, porque todo el tiempo eran turbas en las calles, alborotos, rompiendo iglesias, rompiendo monumentos históricos, pintando, denigrando por televisión a las mujeres, a los hombres, a la familia. Quando eu leio essa passagem, eu penso que Paulo estava vivendo na Argentina naqueles dias, porque na rua era uma grande confusão, um grande alvoroço, as pessoas fazendo vandalismo em imagens, em patrimônios públicos pela rua. En las iglesias, Nas igrejas também. tanto católicas como evangélicas, fueron atacadas. Tanto a igreja católica quanto a igreja evangélica foram atacadas. Ellos tienen una consigna, un dicho. Ellos dicen, la única iglesia que ilumina es la iglesia que arde en fuego. Eles têm dito que diz assim: a única igreja que ilumina é a igreja que está queimando no fogo. Y no del Espíritu Santo. E não é o fogo do Espírito Santo. ¿Entiende? Você entendeu? Que é o fogo deles atearem fogo. Ellos quieren prender fuego a las iglesias. Eles querem atear fogo nas igrejas. Entonces vemos que donde llega el evangelio produce alboroto. Nós vemos que quando o evangelho chega num lugar, ele provoca transformação. Hoy sigue siendo igual. E hoje é igual. Produce problemas, conflictos. Produz problemas, produz conflitos. Porque es una confrontación contra una sociedad que vive de determinada manera. Porque é confronto contra uma sociedade que vive de uma maneira. Y hoy nuestras sociedades que están fundadas sobre valores cristianos están siendo atacados para derribar esos valores. E a nossa sociedade, que é formada sobre valores cristãos, está sendo atacada para que esses valores todos sejam derrubados. Entonces la iglesia hoy más que nunca tiene que levantar su voz. Então, mais do que nunca, a igreja precisa levantar a sua voz. Necesitamos tener voz en los lugares donde se toman las decisiones, donde se ejecutan las leyes. Precisamos ter voz nos lugares onde se tomam decisões, onde eles mudam o rumo das pessoas. Necesitamos tener representantes en todas las cámaras de gobierno. Nós precisamos ter representantes em todas as esferas do governo. Necesitamos tener cristianos en los espacios públicos, en los barrios. Nós precisamos ter cristãos dentro dos bairros, dentro das vizinhanças. Necesitamos en todos los ámbitos, en la educación necesitamos cristianos allí dentro. Em todos os âmbitos da educação, nós temos que ter cristãos lecionando. En el deporte, en el arte. No esporte, na arte. Necesitamos levantar una voz profética para nuestras Nós naciones precisamos levantar uma voz profética para a nossa nação. y expresar claramente la voluntad de Dios, E expressar claramente qual é a vontade de Deus. aunque seamos perseguidos, Mesmo que sejamos perseguidos. aunque se junten turbas de hombres ociosos, malos, y vengan a querer expulsarnos de la ciudad. Mesmo que se juntem gangues de homens ociosos, homens malvados, para nos expulsar dos lugares onde nós iremos. Hermano, eso ya está sucediendo en Isso já está Argentina, acontecendo, meus irmãos. pero estamos preparados. La iglesia en Argentina se ha unido, en todo el país, toda la iglesia evangélica se ha unido como nunca antes en la historia. Mas nós temos que estar preparados. Na Argentina, toda a igreja evangélica se uniu de uma forma que nunca havia se unido antes. Amén. Amém? Seguimos leyendo, versículo 10. Continuaremos lendo aí versículo 10. Sí, al 15. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia.
Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Aquí vemos otro alboroto en Berea, Aí nós temos outro alvoroço em Bereia, otro lío, otro problema. outro problema. Seguimos Pablo en Atenas, ahora va para Atenas. Agora Continuamos. Paulo vai para Atenas, vamos continuar, versículo 16. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus. Disculpa. Versículo 16. Versículo 16. Mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. A Bíblia diz aí no versículo 16 que quando Paulo estava chegando em Atenas, o seu espírito ficava indignado porque ele viu uma cidade rendida à idolatria. Ahora yo pregunto, ¿cómo está nuestro espíritu cuando miramos nuestra ciudad? Agora eu quero perguntar a vocês, como está o nosso espírito quando nós olhamos para a nossa ¿Qué cidade? sentimos sobre la realidad social de nuestra ciudad? O que nós sentimos sobre a realidade social da nossa cidade? ¿Qué pasa en nuestro espíritu cuando miramos nuestra ciudad? O que passa no nosso espírito quando nós olhamos para a nossa cidade? ¿Sucede algo o estamos indiferentes? Acontece alguma coisa ou nós estamos indiferentes? O no me importa, mientras que no me llegue a mí, no me Ou você importa. pensa, não importa, se não mexer comigo, está tudo bem. Mientras que mi familia y yo estemos tranquilos, no pasa nada. Desde que minha família e eu estejamos tranquilos, está tudo Pero bem. Pablo llegaba a una ciudad y él podía percibir espiritualmente el ambiente y lo que sucedía en esa ciudad. Mas quando Paulo chegava numa cidade, ele podia perceber espiritualmente o que estava acontecendo Y ali. cuando él llega a Atenas, él se indigna al ver la condición espiritual de la ciudad. Quando ele chega a Atenas, ele fica indignado ao ver a condição espiritual daquela cidade. Seguimos desde el 17. Vamos seguir aqui no versículo 17. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam muito com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que todos os aspectos de vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com a seguinte descrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a vida a todos, o fôlego e as demais coisas. De um só, Ele fez todos os povos, para que povoassem a terra, tendo determinado os tempos anteriores estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos a descendência dele. Assim, visto que somos a descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que o designou. E deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombavam e outros disseram, a esse respeito nós ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles, e alguns homens juntaram-se a ele e creram, e entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Amén. Amém. Vemos cómo la llegada del Evangelio en 3 diferentes ciudades produjo problemas. Nós vemos aqui que a chegada do Evangelho em 3 cidades diferentes
causou problemas. mas el Evangelio llegaba y transformaba la ciudad. Mas o evangelho estava chegando e transformando aquelas cidades. Amén. Cuando vamos yo busqué el significado de trastornar. ¿Cómo dicen Trastornar. trastornar? También. Trastornar en el diccionario en el español significa detrás y tornar. Venir por detrás y tornar algo. Fui buscar o significado dessa palavra transtornar em espanhol e é você chegar por trás e mudar alguma coisa. Volver algo de abajo arriba o de un lado a otro. É mover algo de baixo para cima ou de um lado para outro. Es invertir el orden normal de algo. É inverter a ordem normal de alguma coisa. Todo esto son definiciones del diccionario. Todas essas são definições que estão no dicionário. También significa inquietar, Também significa inquietar-se, quitar el sosiego. tirar o sossego. ¿Qué es sosiego? O que é sossego? Estado de tranquilidad o calma de algo o alguien. É um estado de tranquilidade ou calma de alguma coisa ou alguém. O sea que cuando alguien viene a trastornar es porque yo estaba muy tranquilo y vienen y me trastornan toda mi rutina, mis actividades, mi comodidad es cambiada. E quando alguém é transtornado é porque ele estava muito tranquilo, mas chega algo ou alguém e o transforma todos os seus pensamentos, suas atividades, e ele é diferente do que era antes. También significa inclinar o vencer con persuasiones el ánimo o dictamen de alguien. Deixa eu ler. Lea. 4. Significa convencer e persuadir o ânimo de alguém, fazendo ele ser contra, ele ser a favor daquilo que antes ele era contra. Exacto. Eso mismo. O sea, persuadir, convencer, lograr cambiar el pensamiento. Eso es también trastornar. Ou seja, persuadir, convencer, transformar o pensamento, mudar o pensamento, é você transtornar. Seguramente muchos de nosotros, yo creo que todos, fue mudado nuestra manera de pensar, Eu tenho ¿verdad? certeza que muitos dos que estão aqui, para não dizer todos, tiveram a sua forma de pensar transformada, não é verdade? Amén. Como dice en su palabra, es necesario que sea transformado el espíritu de nuestra mente. Como diz na palavra, é necessário que seja renovado e transformado o espírito, a nossa mente, Nuestra manera de pensar. a nossa maneira de pensar. Y fue cambiada y llevada, nuestros pensamientos fueron llevados a la obediencia a Cristo. E nossos pensamentos foram levados em obediência a Jesus Cristo. Amén. Amém? Así debe ser. Não é assim que deve Toda ser? nuestra vida fue trastornada por el Evangelio de Toda a Jesucristo. nossa vida foi transtornada pelo Evangelho de Jesus Cristo. ¿Sí o no? Sim ou não? Usted ahí seguía su vida tranquilo, tenía planes, proyectos, y Jesucristo se metió en el medio. Você seguia sua vida tranquilo, tinha planos e projetos, mas um momento Jesus Cristo se meteu no meio. Y toda su vida fue trastornada. E toda a sua vida foi transtornada. Toda su vida fue transformada. Toda a sua vida foi Sus transformada. pensamientos fueron cambiados. Seus pensamentos foram mudados. Su manera de ver la vida fue Sua cambiada. maneira de ver a vida foi transformada. Todo fue cambiado. Nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu fue transformado. Tudo foi transformado. Nossa alma, nosso coração, nosso espírito foi transformado. Fue trastornado por Jesucristo. Foi transtornado por Jesus Cristo. Fuimos dados vueltas. Foi dado uma volta, uma reviravolta. Amém? Fuimos persuadidos por su amor y su voz. Nós fomos persuadidos pelo seu amor e pelo seu Fuimos sua graça. convencidos Nós por fomos- sus argumentos. Nós fomos convencidos pelos seus argumentos. Amén. Amém? ¿Cuántos dan gracias a Dios Quantos por dão el graças a Evangelio? Deus por isso? Amén. Amém? Ese es el Evangelio de Jesucristo que transforma nuestras vidas para Esse siempre. é o Evangelho de Jesus Cristo que transforma a nossa vida para sempre. O así debería ser. Ou assim deveria ser. Segunda de Corintios capítulo 10. Segundo livro de Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, 3. 10. 3 al 5. 10, 3 ao versículo 5. Davi se oye el sonido de las
3 ao 5. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Jesus Cristo. Amén. 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 Amém? Yo siempre que leía estos versículos los tomaba para mí mismo. Sempre quando eu lia esses versículos, eu tomava para mim mesmo. Entonces yo decía, Señor, estos pensamientos no te agradan, no son tuyos, no son buenos. Los tomo cautivos y los llevo a tu obediencia. E eu sempre pensava, Senhor, esses pensamentos não são bons, esses pensamentos não te agradam, então tome e leve-os para você. Y está bien eso. E está bom isso. Amén. Amém? Tenemos que hacer este ejercicio. Você tem que fazer esse exercício. Que todo pensamiento lo llevemos cautivo a la obediencia a Que Jesucristo. todo pensamento nós levemos cativos e à obediência de Jesus Cristo. Pero leyendo esto en este tiempo, el Señor me hablaba y me decía, eso está bien, pero no es solo para tus pensamientos. Es para derribar fortalezas que rigen a nuestra sociedad, estructuras de pensamientos comunes que tenemos como sociedad y que no agradan a Dios, es más, son contrarias al conocimiento de Jesucristo. Vamos lá. Esses pensamentos, eu pensava essas coisas e Deus falava para mim que não são apenas os seus pensamentos, mas são os pensamentos da nossa sociedade, que você deve lutar, se levantar, porque como Paulo fala aqui, nós nos levantamos para destruir argumentos, e a igreja deve fazer isso, destruir argumentos e levar os pensamentos da nossa geração cativos a Jesus Cristo. Así es, É assim, derribando argumentos y toda altivez, toda e soberbia derrubando argumentos, toda altivez e soberba, que se levanta contra el conocimiento de que Dios. se levanta contra o conhecimento da palavra de Deus. Si usted puede ver en YouTube el debate en la Cámara de Senadores de la República Argentina, usted va a ver la soberbia de muchos senadores hablando directamente y culpando a la iglesia cristiana por no aprobar la ley de aborto. Se você for assistir no YouTube os debates do Senado argentino, você vai ver a soberba e a altivez daqueles senadores culpando a igreja cristã como um empecilho para o avanço da sociedade argentina. Soberbia, impresionante. Soberba impressionante. Y hay un movimiento ahora en Argentina, E tem um movimento agora na Argentina ellos usan un pañuelo naranja y ellos piden separar la iglesia del Estado. e é um movimento que tem a bandeira laranja, eles pedem a separação da igreja e do Estado. Porque la única iglesia reconocida en Argentina legalmente, oficialmente, es la iglesia católica. Porque a única igreja que é conhecida na Argentina oficialmente e tem representatividade legal é a igreja católica. Entonces, en la Constitución argentina está especificado de que la iglesia católica tiene que ser sostenida por el Estado. E na Constituição argentina está escrito ali que a igreja católica deve ser sustentada pelo Estado. Entonces, los obispos, los cardenales y las autoridades principales de la iglesia católica reciben un gran sueldo de parte del Estado. Então, os principais homens da igreja católica, as principais autoridades recebem um salário muito bom pago pelo Estado, pelo governo argentino. Entonces esta gente exige que no se pague más, que no se sostenga más a la iglesia católica con fondos públicos. E essas pessoas exigem que a igreja católica não seja mais sustentada pelo dinheiro público. Y eso podríamos decir que es una motivación noble, buena. E podemos dizer que essa é uma motivação nobre, muito boa. Porque ellos dicen que cada culto se autosustente, Porque eles querem que cada culto seja autossustentável. como hacen los evangélicos, Como os fazem os evangélicos. como hacen las demás religiones, Como as outras religiões fazem. que se sostienen con el aporte de sus miembros. Que ela é sustentada pela oferta, pelo suporte dos seus membros. La iglesia evangélica no recibe ningún aporte del Estado. A igreja evangélica não recebe nenhum suporte do Estado. Y toda obra que hace de bien lo hace con el aporte de los miembros de la iglesia. E toda obra social que fazem, eles o fazem com o dinheiro dos membros A da través de igreja. los diezmos y las ofrendas. Através dos dízimos e ofertas. Ahora, la intención va más allá de eso. Agora, a intenção é além disso. Porque ellos utilizan este argumento
para desacreditar todo lo que es cristianismo, toda opinión del pueblo cristiano con respecto al gobierno y al Estado. O ponto é que eles querem usar esses argumentos para desconstruir e prejudicar a visão que as pessoas têm da igreja cristã em relação ao Estado. Para que nadie que sea religioso pueda ocupar un cargo público. Para que para ninguém que seja religioso possa ocupar um cargo público. Entonces, acallar la voz del cristianismo en los asuntos de Estado. Então eles querem calar a voz do cristianismo nos assuntos do Estado. Ahora, la iglesia fue creada para ser una voz profética a las naciones. Mas a igreja foi criada para ser uma voz profética às nações. Para decir, no señores, eso no es lo que Dios quiere, eso no es la voluntad de Dios, eso va a traer maldición a nuestra tierra. Para a igreja dizer, não senhores, essa não é a vontade de Deus, isso não é certo, isso vai trazer maldição para a nossa nação. Esas leyes son injustas, son asesinas. E essas regras, essas leis são injustas e assassinas. La voz de la iglesia es para defender, no solo la iglesia, es para defender la sociedad entera. E a voz da igreja é para defender não apenas a igreja, mas toda a sociedade. Porque nosotros a veces argumentamos para defender la iglesia cuando somos atacados, ¿verdad? Porque muitas das vezes nós argumentamos para defender a igreja, porque afinal de contas nós somos atacados. Entonces cuando dicen, vos vas a esa iglesia, ahí donde te sacan la plata, te engañan, te lavan la cabeza. Você ouve que você vai nessa igreja aí onde estão te enganando, estão roubando seu dinheiro, fazendo uma lavagem cerebral em você. Entonces usted puede argumentar, y es lo que está hablando Pablo, que ya vamos a ver ahora más adelante, pero puede argumentar con buenos argumentos. Sí, hasta ahí. Ok. Puede argumentar con buenos argumentos, pero va más allá de eso. La iglesia no estamos solamente para estar aquí dentro, defendernos entre nosotros, porque eso es cómodo, es fácil. Você pode ver como que Paulo está falando, nós estamos chamados para derrubar argumentos, e você pode ter esses bons argumentos, mas é muito além disso, é você transformar, porque para isso nós fomos chamados. É fácil defendernos aqui, é difícil salir a defender uma sociedade corrupta, uma sociedade caída, decadente. Porque é muito fácil nós debatermos e conversarmos aqui, e o difícil é você sair e confrontar uma sociedade corrupta e decadente. Porque isso vai trazer um preço que pagar. Porque para isso você vai ter que pagar um preço. Eu posso estar tranquilo aqui, predicar o evangelho aqui solamente, e os anos passarão. Eu posso estar tranquilo aqui pregando o evangelho somente, mas os anos vão se passar. Ou posso elegir marcar nossa sociedade, nossa cidade, nosso barrio. Ou eu posso escolher marcar a minha sociedade, a minha cidade, o meu bairro. Com uma presença da igreja em todos os âmbitos. Com uma presença de uma igreja relevante em todos os âmbitos. Amém? Amém? Esto depende de nosotros. Isso depende de nós. Para terminar, vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 3. Nós vamos a 1 Pedro, capítulo 3. Al 18. 1 Pedro 3, do versículo 8 ao versículo 18. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem-se Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito,
conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Amén. Amém. Amén. Aquí el apóstol Pedro, nos habla de cómo debemos conducirnos con los demás. Aqui o apóstolo Pedro está falando como deve ser a nossa conduta com os demais. Yo hablaba para la iglesia en Carlos Paz y yo decía, no tenemos que andar peleando con la gente. E eu falava para a minha igreja lá em Carlos Paz, nós não temos que ficar andando e brigando com as pessoas. Porque en este tiempo en Argentina se vive una efervescencia, hay una adrenalina con respecto a esta lucha dialéctica. Porque na Argentina estão vivendo uma adrenalina, uma tensão nos ânimos por causa dessa luta de discursos. Es una guerra de argumentos. É uma guerra de argumentos. Entonces muchos cristianos se sulfuran y en las redes sociales empiezan a escribir cosas bastante difíciles que rayan el pecado, ¿no? E muitos cristãos ficam inflamados e correm para a rede social e escrevem coisas que estão ali no limite do pecado. Ahí empiezan a denigrar a las personas. E começam a denegrir as pessoas. Yo no sé si usted alguna vez se ha tentado a hacer esto en las redes Eu não sociales. sei se você alguma vez, ¿Se ha sentido tentado? se você já se sentiu tentado ou se você já fez isso nas redes sociais. O Já con fez algún isso? familiar hablando. Ou com algum familiar Es conversando. que vos decís, Señor, a este le agarro del pelo y le revuelco así por el suelo. Ou pegar assim, Senhor, eu vou pegar ele pela cabeça e esfregar no chão para que o Senhor faça Porque me sua tiene obra. harto, me tiene cansado. Porque eu já estou cansado, tem que acontecer alguma Que coisa. se meta con Dios, se mete con la iglesia, se mete con mi familia, se Que ele mete con mi vida. Que ele se envolva com Deus, com a família, com a igreja e pare de besteira por aí. Lo quiero agarrar y pegarle un par de chirros. Tish, 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 Quero agarrá-lo e dar Para que alguns aprenda. tapas na cara dele, para que aprenda. para que ele aprenda. Pero no se trata de eso. Mas não se trata disso. Algunos no dan golpes personalmente, pero sí dan golpes por las redes sociales. Alguns vão nos dar golpes pessoais, mas outros serão golpes pelas redes sociais. Ahora, lo que Pedro dice es que estemos preparados para dar razones de nuestra esperanza, de nuestra fe, eso sí. Agora o que Pedro está dizendo é que nós estejamos preparados para explicar qual é a razão da nossa fé e da nossa esperança. Amén. Amém? Tenemos que saber argumentar lo que creemos. Nós temos que saber argumentar aquilo que nós Con cremos. mansedumbre. O quê? Con mansedumbre, Com mansidão, más con firmeza mas com firmeza y con convicción. e com convicção. Amén. Amém? Y lo que dice el versículo 15. Sí, bueno, el 15, el 17. O que diz no versículo 17? Sí. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Creo que ese es el versículo central. Posiblemente suframos por hacer el bien. E esse é o versículo central, porque possivelmente nós vamos sofrer por estar fazendo o bem. Pero dice, si es la voluntad de Dios, es mejor sufrir haciendo el bien que por hacer el mal. Ele está dizendo assim, se essa é a vontade de Deus, é melhor sofrer por fazer o bem do que por fazer o mal. Y nos pone como ejemplo a Jesucristo en el versículo 18. E ele coloca Jesus Cristo como exemplo no versículo El 18. justo que murió por los injustos. O justo que morreu por todos os injustos. Entonces, hermanos, vienen tiempos, ya están aquí, tiempos de batalla, no solamente de oración, sino de batalla dialéctica. Então, irmãos, estão chegando tempos, e nós já estamos vivendo esses tempos de batalha, não só espiritual, mas de diálogo, de discurso. Una guerra de palabras. Uma guerra de palavras. Con lo que estamos viviendo, seguramente sufriremos ataques, sufriremos persecución, sufriremos... ¿cuál es la palabra que no nos van a tener por personas sabias, racionales? Como cristãos, nós vamos sofrer ataques, nós vamos sofrer perseguições, vamos ser vistos como loucos, como débeis. Mas Cristo está con nosotros. Mas temos que saber que Amém? Cristo está conosco. Dios está con nosotros. Póngase de pie. Deus está conosco. Você pode ficar de pé.
Son tiempos donde nuestra fe va a ser probada. São tempos onde a nossa fé será provada. Va a ser probado qué es lo que creemos. Vai ser provado aquilo que nós Va cremos. a ser probado cuánto dependemos de Dios. Vai ser provado o quanto nós dependemos de Deus. Cuánto le creemos a Él. Quanto nós cremos Y nele. cuánto estamos dispuestos a soportar el ataque del E enemigo. quanto nós estamos dispostos a suportar o ataque do inimigo. Oramos. Vamos orar. Señor, te damos gloria a ti, Jesús. Senhor, nós te damos glória. Señor, sabemos que vivimos en tiempos peligrosos Sabemos que vivemos em tempos perigosos y que necesitamos de tu Espíritu en nosotros. e que nós precisamos do seu Espírito em nós. Necesitamos de tu fortaleza. Precisamos da tua fortaleza. Necesitamos ser avivados, encendidos. Precisamos ser avivados em vários sentidos. Sabemos que la tarea es difícil Sabemos que a tarefa é y difícil que va a ser dura. e que vai gerar dúvida. Señor, y que el tiempo de la comodidad se acabó para nosotros. Senhor, que o tempo da comodidade acabe para nós. Muchos de nosotros vamos a ser sacudidos. Muitos de nós vamos ser sacudidos. Pero Señor, te pedimos que nos ayudes, aumentes nuestra fe y que nuestra fe no falte. Senhor, mas pedimos que o Senhor nos ajude, aumente a nossa fé e que a nossa fé não falte. Señor, que podamos ser tu voz en la tierra, Senhor, que nós possamos ser a sua voz nessa terra, hablando claramente tu voluntad, Señor. falando claramente a sua vontade, Deus. Y permítenos ocupar lugares, Señor, donde nuestra voz pueda ser escuchada. E permita-nos, Senhor, chegar a lugares onde a nossa voz será escutada. Que tu voz pueda ser Que a escuchada. sua voz será escutada. Danos gracia para aquellos que no creen en ti, Nos dê Señor. graça para aqueles que não creem em Ti. Danos gracia para aquellos que nos gobiernan. Dá a sua graça para aqueles que estão nos governando. Que ellos puedan volverse a ti, Jesús. Que eles possam voltar-se para Ellos Ti. puedan conocerte Que personalmente eles possam conhecer-te pessoalmente. y puedan acceder a la salvación. Eles possam alcançar a salvação. Señor, venga tu reino Senhor, que o Seu reino venha sobre nós. y sea hecha tu voluntad en la Seja feita tierra a Sua vontade nessa terra. de la misma manera que se hace en el cielo. Da mesma forma que ela é feita nos Venga céus. tu reino. Que venha o Seu reino. Venga tu Venha o reino Teu reino. a nuestras vidas, As nossas a vidas. nuestras As familias, nossas famílias. a nuestra A iglesia, nossa igreja. a nuestra ciudad, A nossa a cidade. nuestra A comunidad, nossa comunidade. a nuestra A nación. nossa nação. Venga tu reino a Brasil. Que venha o Teu reino sobre o Venga Brasil. tu reino sobre Venha o Brasil Teu reino sobre o Brasil. y sea hecha tu voluntad. Que seja feita a Tua vontade. Sea hecha tu voluntad Seja feita a Sua vontade. de la misma manera que es en el cielo, Da mesma forma que é feita nos céus. sea en esta tierra. Seja nessa terra, Senhor. Ayúdanos, Señor, Ajuda-nos, Senhor, a hablar con mayor claridad. a falar com maior clareza. Respalda tu palabra con milagros, señales, Nos maravillas. respalde com milagres e sinais. Respalda tu palabra con poder Respalda, Senhor, a Tua palavra com poder y autoridad. e autoridade. Danos autoridad. Dá-nos autoridade. Revístenos de autoridad Revista-nos, Senhor, de para autoridade. hablar claramente Para falar de forma clara y traer tus reinos e aquí a la trazer o tierra. Teu reino nessa terra. Te lo pedimos en el nombre de Nós Jesús. pedimos no nome de Jesus. Señor, yo oro por esta iglesia. Senhor, eu oro por essa igreja. Bendigo esta iglesia. Abençoa essa igreja. Bendigo las autoridades de esta casa. Abençoa as autoridades dessa casa. Que tu gloria llene esta casa siempre, Que a Tua Señor. glória encha essa casa. Que ellos sean llenos de tu gloria. Que todos nós sejamos cheios da Sua glória. Señor, para manifestar fuera de estas paredes tu Para gloria. manifestar fora dessas paredes. Para llevar tu reino fuera de estas Para levar o paredes. Seu reino fora dessas paredes. Señor, hemos creado un ámbito cómodo para nosotros. Senhor, nós criamos desejo confortável para nós. Hemos creado un ambiente donde entre nosotros nos sentimos bien. Nós criamos ambiente que é confortável e nós nos sentimos bem. Pero tú nos estás desafiando a ir afuera. Mas o Senhor está nos desafiando para ir afora. No solo que ellos vengan aquí dentro, Não só que eles venham para cá, sino llevar la iglesia afuera. mas que a igreja possa ser levada lá para fora. Derribar las paredes de la iglesia y llevar la iglesia Que afuera. as paredes da igreja sejam derrubadas para que ela possa alcançar lá La iglesia fora. extendida hacia afuera. Que a igreja seja estendida até lá Los fora. brazos de la iglesia por toda la ciudad. Que os braços da igreja percorram toda a cidade, Tocándolo todo, llenándolo todo. buscando e enchendo todos. Que tu plenitud lo llene todo en esta ciudad. Que a sua plenitude alcance a todos nessa cidade. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Nós pedimos em seu nome, Jesus. Danos de nuevo. Dá-nos renovo. Revístenos de poder. Revista-nos de poder.
y muestra tu poder e mostra o teu poder. mientras predicamos tu palabra Enquanto nós predicamos a sua palavra. y mientras marcamos claramente cuál es tu voluntad para esta tierra. Que a gente possa marcar claramente qual é a sua vontade para essa terra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Nós pedimos no nome de Jesus. Amén Amém. y amén. Amém. Amén. Dale un aplauso a Pode Jesús. dar forte aplauso ao por su Senhor palabra. Jesus. Enquanto eu estava sentado, senti muito forte no meu coração para que houvesse um momento aqui para que nós pudéssemos orar por você, orar pela sua vida, porque em tantas discussões, quantas coisas nós ouvimos, quantas coisas nós temos conhecimento, mas nós queremos orar pela sua vida. Quero convidar você para vir aqui na frente, para que você diante de Deus diga: Senhor, eu me comprometo a ser uma voz profética nessa nação. Eu me comprometo a não apenas falar com aquilo que a ciência diz, trazer o conhecimento àquilo que as palavras têm para debater. Mas aquilo que nós temos, irmãos, é mais poderoso que isso. Porque através de nós, Deus se manifesta com sinais e maravilhas. E não apenas com o conhecimento humano, com a sabedoria humana, com o conhecimento, com aquilo que os homens trabalham. Mas quando nós falamos, é diferente. Porque não falamos em nosso nome, falamos em o nome do Espírito Santo de Deus. Ficamos às vezes atemorizados diante de um contexto, diante de um discurso. Mas que os nossos olhos possam se abrir. Que o Senhor possa nos levar a uma indignação. Será que você sente essa indignação da parte de Deus? Será que quando você olha para as coisas, olha para as situações, o seu coração se rasga dentro de você e não se conforma com nada disso? Saia do seu lugar, porque queremos orar por você. Seja uma voz profética nessa nação. Seja uma voz profética na sua família. Seja uma voz profética no teu trabalho. Seja uma voz profética dentro do ônibus. Seja uma voz profética aonde você estiver. Seja uma voz profética, para que através de você a vida que há em Deus possa fluir. Para que através de você a vontade do Espírito Santo de Deus possa ser feita. Um coração que não se conforma com as mentiras que são ditas. Não está conformado, não aceita, mas diz não à estrutura, a uma mentalidade mundana, não a uma estrutura, a uma mentalidade decaída, mas sim a vontade do Senhor Jesus. Se você deseja, saia do seu lugar, porque queremos orar por você. Porque o que fazemos aqui é nos comprometer, mais do que apenas ouvintes, mais do que apenas aqueles que estão compreendendo, mas aqueles que estão se comprometendo diante do Senhor. Senhor, eu me levanto. Senhor, eu me levanto nessa noite. Eu me levanto para ser uma voz aonde o Senhor me levar, aonde eu estiver, porque aonde você está, sim, lá o Senhor está te levando. Para não falar com conhecimento humano, para não falar com a natureza humana, mas para falar em nome do Senhor Jesus. Não falar com raiva, não falar com ira, mas falar com amor. Mas para falar através do Espírito Santo de Deus. Se você crê nessa palavra que foi ministrada nesta noite, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Pois queremos orar por você. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir ajuda ao pastor Joel, para que juntos possamos orar.
Eu te peço, Espírito Santo de Deus, eu te peço, Espírito Santo de Deus, que venha sobre esta igreja. Venha sobre essa igreja que entendeu a mensagem. Por essa igreja que entendeu a gravidade daquilo que foi ministrado nesta noite. E que não apenas está vindo a mais um culto, mas está vindo, Senhor Deus, para ter uma postura de comprometimento contigo. Pai, Tu conhece cada coração neste lugar. Tu conhece cada coração nesse lugar. Oremos, essa palavra, Senhor Deus, precisa frutificar. Precisa frutificar. E eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo, olhos abertos para ver, corações abertos para receber, um altar que queima a palavra de Deus. Uma palavra que é viva e que é viva para hoje, para ser experimentada nesse tempo e para ser pregada nesse tempo, as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. Pai, nós não nos conformamos com aquilo que desejam fazer com a nossa sociedade, com aquilo que desejam deturpar a nossa família, mas a começar pela nossa casa, a começar pelos nossos costumes, a começar pelos nossos valores. Nós dizemos não. Nós dizemos não. Não iremos nos conformar, não iremos aceitar, não iremos nos curvar, mas nós dizemos sim à Tua palavra, Senhor. Dizemos sim à Tua palavra, sim à Tua palavra, sim ao Teu querer, sim à manifestação do Teu Espírito em nós. Venha, Espírito Santo, e abra os olhos dos Teus filhos. Abra os olhos dos Teus filhos para que eles vejam, para que todo entendimento seja a mais plena verdade em seus corações, e que não consigam resistir, mas sim pregar a verdade do Evangelho genuíno, mas sim compartilhar aquilo que o Espírito Santo tem feito com as nossas vidas. Espírito Santo, vem agora, e quebra estruturas, quebra pensamentos, quebra estruturas, Espírito Santo. Quebra estruturas em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que possamos sair daqui transtornados pela obra do Teu Espírito Santo em nós. Queremos, Senhor Jesus, ser uma luz para esse mundo em trevas. Ser uma voz, não uma voz da natureza humana, não apenas uma voz que prega um conhecimento natural, mas nós queremos ser movidos pelos sinais e prodígios do Teu Espírito Santo, porque há uma palavra que não se sustenta, é a palavra que não tem Cristo Jesus. Mas se há uma palavra que cala toda palavra, esta palavra se chama Jesus Cristo. Se chama Jesus Cristo. Se chama Jesus Cristo. Vem, Espírito Santo, e opera. Arranca todo medo. Arranca todo medo. Toda intimidação. Toda intimidação. Todo espírito de intimidação. Mas encha, Senhor, com Teu amor. Encha, Senhor, com uma indignação santa, para que a verdade que salva, cura e liberta continue sendo pregada e ministrada. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado
do que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Oh Deus, nós queremos Senhor Deus, estar alinhado com o Teu Espírito, corresponder, Senhor Deus, à voz do Teu chamado, e não estar, Senhor, distante dos Seus propósitos, mas que se cumpra na nossa vida, se cumpra nesse tempo, todo o propósito e todo o chamado que foi derramado sobre cada um de nós, sobre cada um de nós, sobre cada um de nós. Olhos abertos para experimentar e ver aquilo que o Senhor deseja fazer através de nós. Eu quero chamar o pastor Joel aqui e quero orar por esta igreja, quero orar por essa família, porque fomos surpreendidos na terça-feira, quando estava na casa de um casal, e ali fiquei sabendo que ele estaria vindo para cá, né? Os nossos amigos, nossos amados, essa família, né? Muitas coincidências entre a história da igreja Nova Vida do Alcântara e a história da igreja Nova Vida e a história da igreja Vida Nova. E há muitas coincidências, né? Veio uma palavra sobre ele a respeito de Vitor Fredes, que veio aqui e ministrou e falou a respeito da vida dele. Sobre mim também veio uma palavra a respeito de Vitor Fredes, que ministrou sobre a minha vida a mesma palavra. Joel não queria ser pastor, eu também não queria ser pastor. Joel resistia a todo movimento, eu também resistia a todo movimento. Para mim não me interessava quem estaria à frente da igreja, contanto que eu estivesse fazendo a obra de Deus. E, enfim, se fôssemos começar a falar, essas coisas a gente não escolhe, mas Deus é que vai cruzando esses caminhos, né? E tem um casal, a irmã do Joel, a Rosana, que acompanhamos desde o momento em que foram para Itália, e da Itália foram para Barcelona, e ali seguem, né, com um grupo de vida, para que então possam abrir uma igreja ali em Barcelona, né? Não sei, mas os nossos corações estão apegados. Há um compromisso de amor diante de Deus. Há um compromisso de amor, há uma aliança de amor. E eu queria orar por essa casa. Eu gostaria que você estendesse suas mãos para cá, e que juntos possamos interceder por essa igreja ali em Carlos Paz, por essa igreja sem paredes, essa igreja, Senhor, que Tu tens levantado, tem construído, tem edificado um entendimento, tem levado a eles a dar passos, até que eles estejam plenamente posicionados aonde Tu desejas que eles estejam. Por isso, Pai, continue forjando no coração do Teu filho esse coração guerreiro. Continue forjando no coração do Seu filho essa intrepidez,
essa intrepidez contra o mal, essa intrepidez contra as hortes de Satanás, mas também uma intrepidez para levar o teu amor, uma intrepidez com que eles levam e vivem o teu amor, a intrepidez e a intensidade com que eles vivem a manifestação do teu Espírito Santo naquele lugar. Continue, Senhor Deus, acrescentando mais e mais e mais, mais e mais e mais, Senhor, trazendo dimensões para dentro e para fora, para cima e para baixo, de forma, Senhor Deus, que haja uma plenitude, Senhor Deus, uma compreensão, Senhor Jesus, ó Deus, cada vez maior, Senhor Deus, daquilo que o Senhor está fazendo e deseja fazer com esta igreja Vida Nova, Vida Nueva, ali em Carlos Paz, na Argentina. Espírito Santo, da mesma forma que os seus filhos tanto nos abençoa, da mesma forma, Senhor Deus, que essa família, Senhor, há tantos anos, Senhor, caminhamos juntos e há tanto tempo nos abençoa, Pai. Queremos abençoá-los da mesma forma, Pai. Queremos, Senhor Jesus, renovar, Senhor Deus, a nossa aliança, renovar, Senhor Jesus, o nosso compromisso, renovar, Senhor Jesus, a nossa alegria, Senhor, nosso vínculo de família, Jesus, nesse lugar. Ó Pai, para que se estenda não apenas a nossa geração, mas as próximas gerações também, e que o Teu santo nome possa ser glorificado, que o Teu santo nome possa ser louvado, que nós continuemos sendo abençoados por essa igreja, e que nós possamos abençoar da mesma forma a essa igreja, que o Teu santo nome seja glorificado através das nossas vidas. Por isso, Pai, eu louvo, te agradeço pelo desprendimento do Teu Filho, com tantas responsabilidades e com tantas coisas para fazer. Ó Deus, abriu mão de tantas coisas para estar nesse tempo conosco, para nos abençoar com a Tua presença, para nos abençoar com a ministração da palavra que dará a Teu Filho, Senhor. Por isso, Senhor, nós te agradecemos e abençoamos essa família, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Estenda as suas mãos. Vamos nos despedir em nome do Senhor Jesus. Pai, queremos, Senhor Jesus, viver hoje, viver nesse tempo, a diferença que somos chamados para viver. Somos chamados, Senhor Deus, para não ter a mesma palavra, para não ter a mesma vivência daqueles que se conformam, estão em conformidade com o mundo. Mas, Pai, nós queremos ser a Tua voz profética nessa nação. Queremos ser a Tua voz profética na nossa família. Mas, acima de tudo, Senhor, ensina-nos a falar. Ensina-nos a nos calar. Ensina-nos, Senhor Deus, a ter paciência. Ensina-nos, Deus, a ter amor. Ensina-nos, Senhor Jesus, a ser a Tua expressão aqui na terra. Que a nossa maior mensagem seja a mensagem do Teu amor. Que a nossa maior mensagem não seja a mensagem da razão, a mensagem de ter a razão, mas que a nossa maior mensagem seja a mensagem do Teu amor. Ensina-nos, Deus, a andar nesta direção. Ensina-nos, Deus, a ser a expressão, a Tua expressão aqui na terra. Porque isso sim faz com que a nossa vida valha a pena, faz com que a nossa vida tenha um sentido e um valor incalculável, Pai. Por isso, Deus, nós louvamos o Teu santo nome e te agradecemos. Dá-nos uma semana abençoada, Pai, uma semana cheia da Tua presença, Senhor. Queremos mais e mais de Ti, Senhor, mais e mais de Ti. É o que nós te pedimos, e por isso, Senhor, nós te louvamos. E toda a igreja diga amém e amém. Deus te abençoe rica e abundantemente. Uma boa semana a todos. Amém. Aleluia.